Espírito Santo, esse momento é teu. Enche esse lugar, Pai. Nós queremos ouvir a tua voz, Pai. Enche-nos, Espírito Santo. Enche-nos, Deus. Vem com a paz que excede todo entendimento. Abre os nossos ouvidos, os nossos olhos espirituais. Nós entregamos a nossa mente cativa a Ti, Espírito Santo, nessa noite. Para que tudo seja conforme a Tua vontade e o Teu querer. Muito obrigada porque nós temos a oportunidade de sermos chamadas filhas de Deus. Nós temos a oportunidade de sermos cada vez mais parecidas contigo. Dia a dia somos transformadas de glória em glória, de fé em fé, à semelhança de Cristo Jesus. E apesar das nossas falhas, ainda continuamos sendo tuas. Muito obrigada, Deus, pela tua bondade, pela tua misericórdia que se renovam a cada dia. Nós entregamos o nosso coração, a nossa mente, o nosso corpo nessa noite, Deus. Para que essa mensagem entre no nosso coração e transforme as nossas emoções, transforme os nossos pensamentos. E que o nosso espírito seja alimentado. Em nome de Jesus, nós oramos a Ti, Pai, e Te agradecemos. Amém. Amém. Antes da gente começar só, a gente pode desligar esse ar aqui para mim, por favor? Está bem gelado aqui na frente. Bom, no mês passado, a gente... Obrigada, amiga. No mês passado, quem teve a oportunidade de estar aqui ou de assistir o culto, nós falamos sobre os 5 pães e 2 peixes. Né? Aquilo que Jesus entregou nas nossas mãos, aquilo que a gente muitas vezes espera algo, esperamos muitas vezes fazer algo, ter algo, para então ser, para então fazer. E o que nós vimos é que tudo aquilo que está disponível já foi feito por Jesus. E que sim, nós temos ações a serem tomadas, mas há algo grandioso que é feito só por Ele, que não há nada que a gente possa fazer. Amém? E eu pensei muito no que a gente continuaria falando nesse mês agora. Não que eu quisesse trazer uma continuação, mas eu tem ardido no meu coração o que Deus tem pra gente nesse tempo, nessa hora. E eu fui ouvir umas pregações do pastor Gabriel, estava comentando com as meninas, foi a última série antes de estourar a pandemia, em 2020. E a pregação se chamava Escravos no Palácio. E aí eu falei, por que não escravas no palácio? Então, hoje o título da nossa pregação é esse. Brindinha, você coloca lá para mim? Obrigada. E a base desse versículo, desse tema, é Gálatas, capítulo 4, versículo 7. Eu vou ler aqui para vocês. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Não somos mais escravos. Mas será que a gente tem a dimensão do que significa não sermos mais escravas? Será que a gente consegue conceber o que é a escravidão que Paulo fala aos Gálatas? Será que somos verdadeiramente livres? Muitas mulheres vivem como órfãs espirituais. Mas o que é isso? Como assim?
elas vivem, como a Brenda falou aqui há pouco, tentando provar coisas. Tentando provar pelo fazer. Tentando provar que elas são merecedoras do amor do Pai. Tentando provar que através do serviço, através das boas obras, através do ser muito gentil, legal, uma pessoa boa, que através dessas coisas, elas teriam um lugar no coração de Deus. E o que a Bíblia vai nos mostrando é que, na verdade, nós fomos adotadas por Cristo. E nada do que a gente pode pensar ou imaginar na nossa humanidade seria capaz de fazer com que Deus nos amasse mais ou menos. Nem menos, Ju. Nem menos. E a pergunta que fica é: você está vivendo como filha do rei ou como uma escrava no palácio? Por que escrava no palácio? Imagine um palácio e você, sendo filha, morando lá dentro e achando que você não tem acesso a nada, achando que você não tem direito a nada. Imagina que você foi levada para dentro desse palácio, um guarda-roupa maravilhoso à sua disposição, sapatos e sapatos e sapatos, joias e joias e joias disponíveis, uma cama maravilhosa, mas na hora que fecha a porta você fala: não mereço, vou dormir no chão. Muitas vezes nós agimos assim. Muitas vezes nosso pensamento é esse, de não merecimento, um pensamento de não pertencimento. Já sentiu assim antes? Quando você fez algo que não deveria ter feito? Quando você deveria ter feito algo e deixou de fazer? E talvez você tenha se sentido menor, talvez você tenha se sentido desnecessária. Que afinal de contas alguém foi lá e fez no seu lugar. E para falar dessa história, eu quero que a gente volte um pouco no tempo e pense sobre a história do povo hebreu quando saiu do Egito. Ontem à noite eu estava conversando com o André e eu falei para ele: o povo hebreu ficou 430 anos no Egito, não foi? Aí ele: foi. Eu falei: imagina o que seria se a gente colocar em números, pensar que nós ficamos como escravos desde 1600 aqui no Brasil. Se nosso país foi encontrado, descoberto, em 1500, em 1600 já tinham pessoas morando aqui, europeus morando aqui, que vieram com uma cultura. Essa cultura que começou em 1600 é muito diferente da cultura que você vive hoje, correto? Mas a cultura que você tem hoje, ela está impregnada em você. É muito difícil a gente viver uma cultura diferente da nossa. E eu não preciso pensar em quando você vai para um país estrangeiro, por exemplo, um país que tem uma cultura que não seja ocidental. Se você para pensar que se você sair daqui e ir até a Bahia, a cultura é diferente, não é? Se você vai para o Rio Grande do Sul também, se você vai para Manaus também. Então, mas existe uma cultura que está impregnada na gente. E aí quando a gente ouve a história deles e a gente fala assim: eles passaram 430 anos no Egito, eles eram escravos. Eles tinham as casas, mas tudo que eles faziam, eles precisavam trabalhar por aquilo, eles sofriam por aquilo, milhares morreram ali naquele lugar. A história foram gerações ali, mais de 10, 11 gerações estiveram ali naquele lugar. E essas pessoas que atravessaram com Moisés, que saíram ali do Egito com Moisés, elas nunca viram nada diferente. Então imagina que você está saindo daqui do Brasil e você vai para a Antártida. Você nunca viu, certo? A gente sabe que é frio,
Mas é só isso que a gente sabe. E aí aquelas pessoas saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho. Eles viram o mar se abrir. Eles viram o pão, o maná cair do céu, que não era pão, mas assim, a farinha caindo do céu, o maná vindo do céu. Eles viram codornizes caindo do céu. Eles viram coluna de fogo para aquecê-los à noite. Eles viram nuvens para que não tivesse tão quente durante o dia. Essas pessoas viram milagres dia a dia. E mesmo assim, na primeira oportunidade que tiveram, eles murmuraram. E aí você fala, povo ingrato? E você? E eu? E quando nós já vimos os milagres de Deus, as coisas que Deus faz na nossa direção e a gente se esquece. E a gente murmura. Quantas vezes a gente faz isso? Eles eram herdeiros de uma terra prometida. Deus tinha prometido para eles uma terra que mana leite e mel. Quando eles saíram para buscar a terra prometida, isso está lá em Números 33, eu acho. E aí, quando eles saíram para buscar a terra prometida, Deus falou para eles, olha, vocês vão separar os príncipes de cada uma das tribos e vocês vão para lá. E vocês vão ver a terra. É uma terra boa. É uma terra que mana leite e mel. Eles foram. 2 viram coisas boas. 10 viram só os problemas. A Bíblia relata que os cachos de uva eram tão grandes que eles tinham que carregar no ombro. Mas eles viram os gigantes, que eram igualmente grandes. E aí eles começaram a dizer, por que Deus nos tirou de lá? Porque no Egito, pelo menos, a gente tinha alho poró, alho e cebola. Eu fiquei pensando, gente, por que esse povo tinha com vontade de alho e cebola? Mas quando você tem pouco, até o pouco é importante. E aí me veio assim que... E eu já estive nesse lugar, eu estou falando porque... Eu estou falando de um lugar onde eu estive. Quando a gente aceita migalhas de relacionamentos, por exemplo, alhos e cebolas, e aí a gente acha que isso é a melhor coisa que tem. Eu estava conversando com a minha funcionária hoje e ela tem uma pessoa que foi procurá-la para conversar. E a mulher está no relacionamento mais abusivo impossível. E virou para ela e falou assim, você não conhece ninguém que está grávida para poder fazer um teste para mim, para eu tentar trazê-lo de volta com o exame de gravidez? Eu falei, o que você falou para ela? Ela assim, você está maluca? Ela se larga esse homem. Eu não consigo viver sem ele. Alhos e cebolas. Mas Jesus, ele faz algo diferente. Quando eles atravessaram aquele lugar, quando eles atravessaram aquele lugar, existiu uma promessa, assim como existe uma promessa na sua vida hoje. Existem promessas pairando sobre nós em todo o tempo. Mas a maior de todas é que nós temos a Cristo. Nós temos a salvação. Nós somos filhas, co-herdeiras com Cristo. Nós temos um lugar à mesa do Rei. Nós temos um lugar ali com Ele. E nós não precisamos de alhos e cebolas na nossa vida mais. Aquelas pessoas estavam libertas da escravidão.
mas elas ainda estavam aprisionadas. Quais são as suas prisões hoje? O que te prende hoje? Eu não estou falando só de relacionamentos. Pode ser algo espiritual. Como a Brenda falou aqui, eu tinha uma dificuldade em liberar perdão. Talvez alguém tenha te magoado tão profundamente que essa pessoa não seja digna do teu perdão. Talvez você tenha sido abandonada. Talvez você tenha sido esquecida. Talvez você não tenha sido reconhecida. Tantas coisas podem acontecer nas nossas vidas. E o maior desafio não é a liberdade física que aquelas pessoas experimentaram. É a renovação da mente pelo Espírito Santo. Aquelas pessoas não tinham ainda o Espírito Santo, embora elas presenciassem os milagres um atrás do outro. No momento em que Moisés subiu ao monte para poder receber, para falar com Deus, eles disseram: Moisés, vai você, porque a gente tem medo. Faz o seguinte, vai lá, vê tudo que Deus tem para falar para a gente e traz de volta, porque a gente vai fazer exatamente o que Deus está mandando. E assim aparecem as tábuas dos 10 mandamentos. Assim aparecem as 600 e tantas leis que regiram durante tantos anos o povo hebreu. Leis que diziam: se eu fizer, logo. Se eu não fizer, logo. Só que o que a Bíblia também diz é que a lei, ela é uma só. Vários artigos, mas ela é uma só. E se você falha em um, você falha com a lei. Ou seja, já era. E como resolver este problema? Só Jesus. Aquele povo sentia falta do que lhes era familiar. O cérebro humano, e isso aqui é um pouco de neurociência, tá? O cérebro humano, ele se acostuma com as coisas. Talvez a primeira vez que você entrou aqui na ID, você achou estranho. Quem mais? Talvez você tenha entrado na sua casa pela primeira vez e você olhou e falou: nossa. Eu lembro que eu morava num apartamento, numa kitnet, gente, de 27 metros quadrados. Você tropeçava, você batia a cabeça na outra parede. Mas era maravilhoso. Agradeço a Jesus por todo o tempo que eu vivi ali. Aí eu fui me casar. E a gente alugou um apartamento que a gente mora hoje. O apartamento tem, eu não vou saber a exatidão, tá? Mas assim, tipo 150 metros quadrados. E quando a gente entrou, eu olhei e falei: meu Deus, que palácio! Eu estava acostumada com 27 para 150. Eu tinha um móvel para televisão que eu falei: vou levar também, porque pode ser necessário. Quando eu levei o móvel, gente, parecia uma formiga no meio da sala. Estranho. Você vai para um lugar diferente, teu cérebro tenta entender o que está acontecendo. E aí o que acontece? Quando o Espírito Santo vem com informações novas, com uma nova forma de ser, você também acha estranho. E o teu cérebro necessariamente vai tentar reagir a isso. Porque quando você vai sair do que a gente chama de zona de conforto, que na verdade deveria ser uma zona de desconforto, não é mesmo? Quando você vai tentar sair desse lugar, o teu cérebro vira para você e fala: mas olha só, aqui a gente já sabe o que vai acontecer. Aquele povo lá no Egito, eles sabiam o que esperar da escravidão. Essa é a parte mais interessante, porque
O problema não é só o não saber o que vai acontecer, é porque de alguma forma nós temos controle sobre o que já acontece. Perceba, se você sabe exatamente onde você mora hoje, e você sabe exatamente a hora que você chega no seu trabalho. Você sabe que pode pegar congestionamento, você sabe que o carro pode estourar o pneu, você sabe que podem acontecer várias coisas. Mas se alguém te pergunta, quanto tempo você leva da sua casa até o seu trabalho? Você sabe. Mas quando você muda de lugar, você perde essa referência. E durante um tempo é normal você virar e falar, puxa, mas antes eu gastava tanto tempo, agora eu estou gastando não sei quanto tempo. Antes eu tinha tempo para malhar antes do trabalho, agora eu já não tenho mais. Antes eu fazia isso, e agora eu já não faço mais. Antes você vivia de uma forma e agora você tem a oportunidade de não viver mais. Antes você vivia como escrava. Amém. Antes você vivia como escrava, como órfã. Vamos falar de órfã a partir de agora? Antes você vivia como órfã, sem um pai que cuidasse de você. E agora você é filha. Agora você tem um pai que te protege. Agora você tem um pai em que você pode confiar. Agora você tem um irmão mais velho que morreu no seu lugar para que você tivesse acesso a esse pai. E agora você tem o Espírito Santo em você, te capacitando para todas as coisas. Esse mesmo Espírito é o mesmo Espírito que te consola. É o mesmo Espírito que te conforta. É o mesmo Espírito que te exorta. É o mesmo Espírito que quando você está triste, te abraça. E que quando você está alegre, sorri com você. É o mesmo Espírito. É o mesmo Espírito que vira para você e fala, vem falar comigo hoje à noite. Vamos orar hoje? Como você está se sentindo hoje? É o mesmo Espírito. É o mesmo Espírito que te consola quando você chora. É o mesmo Espírito que te encoraja quando você precisa tomar decisões difíceis. Mas há 3 barreiras que nos mantêm com essa mentalidade de órfão. E eu queria falar bem rápido sobre elas. E a primeira é a insegurança e o medo do desconhecido. Afinal de contas, você não sabe o que vai acontecer, nem para onde você vai, nem como as coisas vão proceder a partir dali. A segunda é uma visão distorcida de Deus e de si mesma. Talvez você, como a Brenda contou aqui, tenha tido um pai que não foi o pai que você precisava. E a tua imagem de pai foi danificada por causa daqueles que deveriam cuidar de você. E por consequência, você tem uma visão errada de si mesma. O peso do passado que não foi resolvido. Coisas que você deixou para trás. Coisas que você escavou, jogou terra por cima e falou, deixa lá que eu não vou mexer nisso agora. E essas coisas estão ali te segurando, te impedindo de caminhar, porque essas coisas você tem sob controle. Mas se você abrir mão disso, você já não sabe mais como vai resolver, porque é novo. Você ainda está vivendo com os hábitos e os pensamentos do Egito? Você ainda vive achando que algo te falta? Você ainda vive achando que você precisa confiar na força do teu braço? Nas coisas que você vai fazer para você avançar e conquistar? Nós estamos aqui hoje para começar uma renovação da nossa mente. Eu sei que todas aqui já vêm passando pelo processo e eu também. Mas a nossa mente precisa ser renovada dia a dia. O Espírito Santo tem coisas novas para revelar para a gente todos os dias.
O segundo ponto é sobre a identidade de filha. Porque afinal de contas nós entramos num palácio, então agora nós estamos vestindo roupas da realeza. E aqui não tinha como não falar do filho pródigo. Essa passagem é linda. Tem um livro do Timothy Keller que chama O Deus Pródigo. Não tem na lojinha porque já acabou. Mas leia esse livro. É um livro que precisa ser lido. E a história do filho pródigo, o garoto tem a herança do pai, ele está vivo e ele resolve gastar, sair para viver a própria vida. Ele pede para o pai a herança, vai viver do jeito que ele quer, está tudo errado. E aí ele volta. Só que quando ele volta dizendo para o pai assim: eu vim para te servir, porque eu já não sou digno de ser teu filho. Mas o mais maravilhoso dessa história é que enquanto ele está caminhando e pensando no que ele vai falar para o pai dele, o pai já ouviu e já saiu correndo em direção a ele. E avisa para os servos: troquem as roupas dele. Coloque sobre ele o manto, troque nele as sandálias e entregue para ele o anel real. Quando você estava errada, perdida, o teu pai foi ao teu encontro. Não foi quando você estava de joelhos no chão pedindo socorro que ele foi atrás de você. Não foi quando a sua vida estava perfeita que ele falou: agora que você está toda certinha, então você pode fazer parte da família. Ele foi atrás de você quando você estava perdida e abandonada e largada no mundo. Cara, aleluia. Aleluia. Porque se dependesse da nossa perfeição, não ia dar. Como filhas, nós temos essa identidade e nós devemos viver de acordo com ela. Vocês já viram? Bom, todo mundo já viu pelo menos alguma cena da Rainha Elizabeth, né? Hoje aparece muito as imagens da princesa Kate Middleton. Ela é linda, maravilhosa, né, gente? Nossa. E vocês conseguem imaginar a rainha, por exemplo, saindo correndo para pegar um ônibus? Ou o motorista dela está andando e ela dizendo: espera, estou indo. E sai correndo atrás dele? Vocês imaginam a rainha tendo que fazer algo que não tenha alguém para servi-la naquele momento? Isso é uma forma de ser. E a gente vê muito isso hoje, a gente ouve falar muito isso. Por exemplo, que a princesa não pode andar sem salto alto. Que glória, não é mesmo? E tem várias etiquetas, tem várias coisas que são necessárias. Mas tudo isso são marcos de quem ela é. Quais são os teus marcos como filha de Deus? Como é que as pessoas podem olhar para nós e ver em nós as marcas do nosso Pai? Nós estamos vestidas com essas vestes? Nós estamos vestidas com o fruto do Espírito? Como vestir? Como vestimos essas roupas? Se eu não sei como fazer, então como resolve? Meditando na palavra. Romanos 12:2 diz para a gente não se amoldar, para a gente não tomar a forma desse mundo, mas transformar a nossa mente. E essa é a parte legal, porque não é o Espírito Santo que vai transformar a nossa mente, somos nós. O que a palavra diz é: transformem-se. O banquete está servido, alimentem-se. Uma filha confia no pai quando não vê uma solução. Já tentou fazer as coisas na força do seu braço? Já, né? Eu também. Várias vezes. Inúmeras vezes. E aí depois você vê e fala assim: puxa,
Não era bem isso que eu tinha em mente. Mas como filha, nós devemos confiar. E se eu tivesse combinado com a Brenda a palavra, não tinha dado tanto certo. Eu falei só para ela, falei, dá teu testemunho. E ela, meu Deus. Mas eu não sabia exatamente o que ela ia falar. Mas ela aprendeu a confiar e a gente precisa aprender a confiar. A gente precisa aprender a confiar, gente. E eu sei que não é fácil. Porque a gente quer que as coisas tomem um rumo. E às vezes elas vão para um lugar tão diferente. E aí aquilo que você projetava não acontece mais. Aquele lugar que você queria de trabalho não acontece mais. E ainda assim Deus vira para a gente e fala, confia em mim. Confia em mim. Nós precisamos alinhar as nossas vidas com a verdade de que nós somos filhas e nós somos herdeiras. Ser filha é ser dona junto com o pai. É ter acesso a tudo que o pai já fez. Ser filha é agir como o pai. Jesus, quando estava na terra, disse, eu só faço aquilo que vejo o meu pai fazer. Ele já deixou a dica. A gente precisa fazer aquilo que a gente vê o nosso pai fazendo. E nós precisamos viver como filhas do rei. Deus nos chamou apenas para sermos filhas. Mas Ele nos chamou para reinar. E o que é reinar? Como assim reinar? Não tenho um título, não tenho posses, não tenho uma coroa, não tenho... Como assim reinar? O que é que você tem nas suas mãos hoje? O primeiro passo para o reinar é você saber primeiro quem você é. Saber os seus dons, saber o que Deus tem colocado no seu coração. Como eu falei no culto do mês passado, o que é que você faz com tanta facilidade que as pessoas viram para você e falam, como é que você faz isso e você nem sabe explicar porque é fácil. É fácil. Parece até óbvio para as pessoas, para você, mas não é para os outros. Isso é um dom, isso é uma habilidade. E existem marcas de que nós somos filhas e que nós reinamos. E a primeira delas é que nós exercemos uma autoridade espiritual. Nós não precisamos que ninguém declare sobre as nossas vidas aquilo que Deus já declarou. Nós temos a autoridade que Jesus já nos deu. Coloca para mim, por favor, Mateus 16, 19. O pessoal do louvor, se quiser subir, pode subir. Eu lhes darei as chaves dos céus. O que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar da terra será desligado do céu. Foi isso que Jesus declarou para a gente. Na terra há doenças, na terra há enfermidades, na terra há miséria, na terra há dores, mas no céu não tem nada disso. E Ele nos deu a autoridade. Uma outra passagem diz que Ele nos deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Nós temos autoridade sobre essa terra. Não pelo nosso muito fazer, mas porque foi Ele quem fez. Coloca agora, por favor, Brenda, Efésios 6, 10 e 11. Sejam fortes no Senhor e em grande seu poder. Vistam toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pode continuar.
Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos das esferas celestiais. Pode ir. Portanto, vistam toda a armadura de Deus. Existe uma roupa celestial que eu e você temos que vestir. E a Bíblia poderia estar dizendo ali: continuem usando a armadura de Deus. Lembrem-se da armadura de Deus. Mas a ordem de Paulo é clara: vistam a armadura de Deus. Vistam aquilo que os protege. Vistam aquilo que os guarda. Vistam aquilo que Ele já entregou para nós. E aí a gente pensa, uma armadura é uma forma como Paulo está falando para aqueles homens, porque aquilo, uma armadura, naquela época fazia sentido. Ele fala para que possam revestir, para que possam resistir ao inimigo no tempo mau. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Assim, mantenham sua posição colocando o cinto da verdade. Carreguem a verdade. A verdade é Cristo, mas a verdade também é aquilo que sai da sua boca e aquilo que Cristo faz em você. A verdade. Não tenham medo de falar a verdade. A gente tem vivido numa geração, numa fase, num tempo em que parece que a mentira, ela é válida. Afinal de contas, não vai fazer mal para ninguém, faz mal para você, para o teu caráter e para o teu espírito. A verdade, muitas vezes, ela é difícil, mas ela é absurdamente necessária. Pode voltar. Coloquem a couraça da justiça. Que justiça é essa, gente? É a justiça de Cristo. Ele nos fez justos. Ele se fez impuro no nosso lugar. A Bíblia fala que Ele se fez pecado no nosso lugar. E nós fomos justificados através do sangue dele. Nós somos justos porque Ele é justo. É a justiça de Deus que a gente carrega. Pode seguir. Como calçados, usem a paz das boas novas. Pastor Gabriel pregou sobre isso no último domingo. A paz. A paz do Evangelho, a paz das boas novas, a paz da novidade de vida, a paz daquilo que Ele já fez por você, aquilo que Ele já fez para a sua família, aquilo que Ele ainda não fez, mas Ele já garantiu, porque Ele é a própria paz. Para que estejam inteiramente preparados. Em todas as situações, levantem o escudo da fé, guardem-se, protejam-se com a fé. Uma fé que é inabalável. Uma fé que é apesar de toda e qualquer circunstância. Uma fé que não é por causa daquilo que você fez. Uma fé que não é por evidências humanas. É uma fé que a gente crê apesar de não ver. Em todas as situações. Em todas as situações. Carreguem a fé para deter as flechas de fogo do inimigo. Para deter a mentira do inimigo que diz que você não merece, que você não consegue, que você não é capaz, que você precisa ficar restrita às migalhas que a vida tem te entregado. Pode seguir. Pode ir. Usem a salvação. Gente, quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que pensar no que está lendo. Usem a salvação. Somos salvas.
Cristo nos salvou. É essa salvação. A gente tem que ter em mente, na cabeça, a salvação como capacete, como guarda, como proteção. A salvação, ciência de quem nós somos. Somos filhas, fomos resgatadas, nós temos a salvação. No dia que a gente fechar os nossos olhos pela última vez, é o nosso Pai que a gente vai ver. É o nosso Pai que a gente vai olhar. Quando a gente tem dificuldade, é para o nosso Pai que a gente tem que ver. A Bíblia fala para manter os olhos fixos em Jesus. Em Jesus. Ele que é o autor e o consumador da nossa fé. Em Jesus. Nele e somente nele. A salvação que Ele conquistou para a gente. Mantenham, guardem a mente de vocês com a salvação. E empunhem a espada do Espírito. É o Espírito que vai à nossa frente. É o Espírito que nos dá as palavras. É o Espírito que nos dá a ousadia. É a palavra. A palavra que se fez carne. A palavra que veio habitar e ser um homem como você e eu. O próprio Deus deixou o lugar onde Ele morava, a habitação eterna. O próprio Deus se minimizou tanto a ponto de nascer como um homem como nós, para carregar as coisas mais impossíveis de se imaginar. Esse Deus foi pregado numa cruz como pecado. O próprio Deus se fez pecado para que nós tivéssemos acesso a Ele, para que nós entendêssemos o nível do relacionamento que o nosso Pai está disposto a ter conosco. É um caminho aberto. É uma via aberta que nada impede. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Pode seguir. E orem também por mim. Peçam que Deus me conceda as palavras certas, para que eu possa explicar corajosamente o segredo revelado pelas boas novas. Nós temos duas opções. Nós podemos escolher todos os dias viver como filhas, vestir essa roupa, ou viver como órfãs, viver sem reconhecimento, viver sem um pai, viver sem entender o que Ele fez na cruz. É uma decisão. Eu decido Jesus. Eu decido por Jesus todos os dias da minha vida. Durante muitos anos eu tive a certeza de que eu não era amada. Meus pais se separaram, eu tinha menos de 3 anos. E quando eu tinha 4, eu fui morar com os meus avós, porque minha mãe era muito jovem ainda e não tinha como ficar comigo durante a semana. E o relacionamento com meu pai, ele deteriorou ao longo dos anos e da distância. Quando eu conheci Jesus,
eu entendi que eu precisava restaurar a minha imagem do meu pai. E na primeira oportunidade que a gente teve, foi ruim. Meu pai é uma pessoa incrível, gente. A gente só não consegue se comunicar. E aí um dia, voltando de Goiânia pra cá, eu vim chorando dentro do carro porque falei: Deus, como é que eu vou te conhecer como pai se eu nem tenho meu pai? E Deus começou a me mostrar e me lembrar das coisas que eu tinha vivido com meu avô. Talvez você não tenha o seu avô para se lembrar. Obrigada, amiga. Talvez você não tenha o seu avô para se lembrar, mas eu tenho certeza que em algum lugar alguém cuidou de você. E eu tô falando isso porque às vezes a gente fica esperando algo miraculoso. E não tô dizendo que tá errado isso. Mas a gente está esperando algo muito sobrenatural para viver. E tem alguém que está estendendo as mãos do teu lado para te ajudar. Tem alguém ao teu lado te chamando para Jesus. Tem alguém ao teu lado te lembrando quem você é. Tem uma pessoa do seu lado chamada Espírito Santo, que está em você. Você não é mais órfã. Você é filha. Você é herdeira. E você pertence ao Pai. Se você deseja deixar para trás essa mentalidade de órfã e viver como filha, quero te convidar a ficar de pé. Espírito Santo, eis-nos aqui, Deus. Eis-nos aqui, Deus. Pai, eu te peço que nessa hora o Senhor invada os nossos corações. Nós te damos liberdade, Espírito Santo, para invadir o nosso ser e curar aquilo que ficou para trás. Arrancar toda a raiz de amargura. Arrancar de nós todo o medo. Arrancar de nós tudo aquilo que nos separa de Ti. Tudo aquilo que ocupa o Teu lugar em nossas vidas. Nós te posicionamos, Deus, como Senhor e Salvador das nossas vidas, Jesus. Toma o teu lugar. Toma um lugar que é só teu. Restaura em nós a nossa identidade como filhas. Faz-nos entender o que é ser filha. E qual é essa herança? Que não é sobre coisas terrenas, mas é sobre um Pai celestial. É um lugar na casa do Pai, é um banquete à nossa frente. Fomos chamadas para sermos transformadas de glória em glória, de fé em fé, à semelhança de Cristo Jesus. Queremos ser parecidas contigo, Jesus. Arranca de nós a mentira. Arranca de nós a cobiça, a inveja. Tira do nosso centro, Senhor, o nosso eu.
Que Cristo seja o nosso centro cada dia das nossas vidas. Coloque em nós o manto que é real. Estamos revestidas de Cristo. Somos filhas e queremos ser como nosso Pai é. Constrange-nos, Espírito Santo. Tira-nos do lugar comum. Queremos ir além. Queremos mergulhar mais profundo. Entender aquilo que ainda não entendemos. Arranca de nós a murmuração, o muito reclamar. Dá-nos olhos gratos por tudo aquilo que nós temos e vivemos. Mas acima de tudo, que nossos olhos estejam naquilo que Jesus fez e aquilo que Ele é. Nós queremos conhecer Jesus a cada dia mais e mais. Transforma a nossa mente. Traz em nós e mostra para cada uma de nós o que nos faz filhas. Abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, para que nós possamos dia a dia ouvir mais de Ti. Vem, Espírito Santo. Nós Te glorificamos nessa noite. Nós Te glorificamos nessa noite.